Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. But swimming in your world is something spiritual. I'm born again every time you spend the night. Casa Luxo hoje vai trazer o making off da Open House, uma mostra quentíssima, bacanérrima de Sorocaba. E quem nos fala sobre o projeto é Paulo Ruivo, o idealizador do projeto. Paulo, muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda, que nesse momento deve estar extremamente concorrida, para falar um pouco mais desse projeto audacioso, mas muito legal. Me conta da onde surgiu, como surgiu o primeiro start, a ideia inicial. Primeiramente, eu que agradeço vocês estarem aqui, a Casa Luxo. Parabéns pela aí você está agora nesse momento, né? E então, a ideia surgiu de uma necessidade que eu acho que Sorocaba precisava de uma mostra, estava fora do hall das cidades com grandes mostras, né? A gente tem toda a região que tinha mostras de arquitetura, e vendo essa brecha eu fui buscar informação, estudar, buscar mais informação sobre as passadas, e para a gente poder construir a Open House e criar esse espaço que a gente está fazendo totalmente diferente do que já existiu. É uma mostra, vocês vão ver os espaços e tudo mais, mas a alma da Open House surgiu de um jeito diferente. Diferenciado, exatamente. Certo, porque na verdade, há pouco tempo, não tão pouco assim, poucos anos, Sorocaba já havia recebido uma mostra importante na cidade, e o que eu andei observando é que tem outro conceito, outras ideias, outra proposta. Essa casa já existia, ela já estava pronta, correto? Correto. A gente, na verdade, fez uma busca, e na verdade, assim, a busca nem foi tão grande. A segunda casa que a gente viu, a gente entrou e eu vi que era uma grande casa de um potencial gigantesco para a proposta que a gente queria. A gente queria algo novo, nada tão grandioso, imenso, com muitos ambientes, mas também precisava de uma casa que comportasse esse tipo de evento. E a casa foi ideal, os donos da casa foram perfeitos, eles receberam bem a ideia, exatamente. Isso é muito importante. E aí a gente começou o processo de busca dos parceiros e dos profissionais, então a gente idealizou de uma forma totalmente diferente do que essas outras mostras aconteciam. Então, assim, postura da organização, a forma de conduzir todo o processo. Porque na verdade uma ação vai gerando outra, né? Se você planta uma ideia diferente, necessariamente você vai tendo feedbacks muito diferentes daquilo que a gente já conhece. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. E eu, graças a Deus, assim, eu tô muito feliz com o resultado do que tem acontecido aqui dentro da casa. Vocês estão aqui acompanhando hoje o Make Off, e você, mais que ninguém, sabe que é um trabalhão. É difícil a vida de arquiteto. É muito corrido, depender de fornecedores, conseguir pessoas que apostem no seu trabalho e que acham, não, vale a pena, vamos estar lá, a gente vai mostrar. Isso não é fácil. Não, de jeito nenhum. Por mais trabalho, por mais tempo que você tenha com isso, não é fácil para ninguém. Uma mostra ainda toma uma proporção maior, porque é um investimento de todos os lados. Exatamente. Entendeu? Então é o fornecedor acreditando que o processo vai dar certo, é o arquiteto acreditando e comprando. E eu, assim, tô super feliz e só tenho a agradecer os profissionais que acreditaram nesse projeto, que é a primeira mostra Open House. Me conta, quantos profissionais envolvidos, quantos ambientes a gente vai encontrar no Open House? No total, são 28 ambientes e 36 profissionais. Não é nada tão pequeno assim, né? Ele foi um pouco modesto. Mas ela é um bem número grande. razoável, É uma casa suntuosa. 786 metros quadrados de área construída. Então é uma casa bem legal, bem bacana, e você que está em casa, não tenha dúvida que vai gostar muito de conhecer. Eu tenho certeza que sim, porque na verdade esse é o momento para os profissionais se mostrarem de uma forma mais interativa para o possível futuro cliente. Exatamente. O fornecedor, ele pode colocar as novidades de mercado, aquilo que são as apostas, porque o ano que vem já está aí. Exatamente. Correto? Essa era a proposta. Eu acho que é muito legal para todo mundo, porque mesmo a pessoa que nesse momento não está afim de começar uma obra ou uma reforma, alguma coisa nesse sentido,
ela consegue já se posicionar. Não, meu estilo... Porque ainda que a pessoa não entenda, ela fala, eu gosto, eu não gosto. Exatamente. E nesse momento, ela se identifica com um profissional, com outro, e acaba tendo um primeiro contato que pode ser um futuro grande negócio. Ah, não tenho dúvida. E eu acho que é uma oportunidade, inclusive, para mim que estou fazendo a mostra, organizando e tudo mais, a oportunidade também de criar novos laços, buscar novos conhecimentos, assim como todos que estão aqui dentro e, obviamente, para o público final. Essa interação entre a arquiteto, o profissional e o fornecedor e o cliente final é muito importante. É porque são muitas as pessoas envolvidas, né? Exatamente. Não é uma coisa, por menor que seja, a gente envolve, tem mão de obra. Só a gente sabe como é difícil mão de obra, né? De qualidade, não é fácil. Cada dia tá mais difícil, que as pessoas vêm se especializando mais e mais e mais. Então essa mão de obra é teoricamente barata, porque ela tá longe de ser barata, ela tá ficando quase que invisível. E aí, como eu tinha comentado com você, a proposta da mostra, a gente teve como partido de referência, que eu comentei atrás das câmeras, que foi a Mostra Black, que veio com um conceito diferenciado. Nada audacioso, o menino começou bem, viu, gente? Que referência bacana, porque a ideia era essa, de trazer tudo que era novo. E eu cheguei para inovar. E a Open House, na verdade, é o início de uma diferente forma de mostrar aquela mesmice que as pessoas... É uma nova etapa para Sorocaba. Exatamente. Assim. Eu espero que marque. Eu tenho ouvido coisas muito boas, é claro. Eu tenho escutado também muitos burburinhos a respeito. Eu não tinha tido a oportunidade de vir até aqui anteriormente. Mas assim, eu ouvi muita gente falando e tem sido bem legal. E até para você que está em casa, que não tem interesses assim na área de decoração, de construção nesse momento, vale o passeio, né, gente? Vale o passeio, sem dúvida. Vale o passeio, porque ver coisa bonita é bom sempre. É uma delícia, você sai de casa e vem ver lustres e tapetes e pendentes e mármores, é muito gostoso. Então eu acho que vai atingir todos os públicos e objetivos. Sem dúvida. A casa tá bem bacana, apesar ainda desse movimentação que é uma delícia, que eu acho que é mais gostoso pro profissional a montagem do que a conclusão. Então, apesar de um estresse, que de vez em quando rola, não exatamente. tem como, mas tá ficando muito legal. Eu tenho certeza que bons frutos virão disso aqui. Obrigado. E a gente vai estar sempre de perto, acompanhando e observando e torcendo pelo sucesso. Vocês sempre são bem-vindos. Obrigada. E já que a gente é bem-vindo, sabe o que a gente vai fazer? No próximo bloco, a gente volta para mostrar como é que tá ficando tudo isso aqui. Paulo, muito obrigada por nos receber. E a gente volta a se encontrar algumas vezes até o final da mostra. Obrigado a você. Obrigada. You can make a sinner change his way, yeah. Open up your gates, 'cause I can't wait to see the light. And right there is... A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Hello, my friend, we'll meet again. It's been a while, where should we begin?
like forever. Casa Luxo volta na Open House, mostrando para vocês um making off de uma mostra muito legal em Sorocaba. E eu escolhi um ambiente que já está quase pronto, mas eu não resisti. Primeiro que está incrível, criatividade exalando, feito e criado por uma pessoa que eu tenho um carinho extremamente especial, que mora no meu coração. Profissional nota 1000. Pode falar, né? Quando é verdade a gente pode falar o que pensa. Bruno Rubiano. Bruno, fala pra mim como é que começou tudo isso. São tantas perguntas que eu não sei nem por onde começar. Suíte do menino. Isso. Você pensaria o quê, suíte do menino? Tudo, menos o que ele fez. Então me conta, qual foi o start, como é que surgiu a primeira ideia? Então, o legal é que assim, a gente entrou depois na mostra, na verdade, né? Que a gente, na verdade, não iria participar. O Bruno tem receio de mostra. E aí houve um desafio de a gente conhecer o espaço pequeno, né? E com um monte de ideia na cabeça, tentar fazer alguma coisa que causasse impacto. Porque toda a mostra que a gente vê, parece que sempre os ambientes são parecidos, né? Então, eu acho que nada mais do que criar. Eu não posso falar que você fugiu do óbvio, porque não tem nada óbvio aqui, né? Mas assim, vou falar que você conseguiu usar a técnica com a criatividade, que é uma das suas características primordiais. Seu conhecimento é vasto, absurdo. Eu conheço o Bruno na teoria, na prática, na execução, no final, no começo. Então, assim, o cara manda bem mesmo. Mas tá tudo muito diferente. A gente tem parede aparente, a gente tem vidro, a gente tem um banheiro que vocês nunca viram e que é muito legal. Me conta essa porta desse chuveiro, desse box. Então, a ideia era reciclar tudo, né? Então, a ideia inicial fazer alguma coisa que fosse diferente para o banheiro, então que ele integrasse com a questão do ambiente. A ideia inicial, como eu tenho bastante objetos de demolição, então eu gosto bastante dessa linha, então veio a ideia de usar a geladeira, a porta de uma geladeira antiga que eu tenho na minha casa, então procurei pensar em algo que pudesse impactar e que não é normal de se ver, né? E ela funciona normal. Então, assim, toda a ideia, o funcional do banheiro, a ideia de abrir circulação, a gente pensou a pia do toda banheiro. Nessa ideia. Me fala, primeiro você tem um objeto que está lá aparentemente quietinho, esquecido, e você começa a mexer nesse objeto e ele surge um outro objeto ou não. Você tem um objeto, você olha para ele e fala, eu vou te transformar nisso, e faz. Ou as duas coisas, dependendo da vez. Como é que funciona? Na verdade é o momento onde você passa da vida àquele objeto. Então eu gosto de olhar bastante, ver os detalhes e o que pode virar. Então, assim, como a ideia do espaço era ser ousado, diferente, então a primeira coisa que foi eu passando na estrada para uma obra, a hora que eu olho um monte de tambor. E daí veio mais uma ideia. Se você olhar a bacia do espaço, também foi uma coisa que iam jogar fora. Então foi a primeira coisa que eu achei dentro do ambiente, essa bacia jogada. Eu falei, ela tem uma característica legal, porém ela não tem uma cor atual. Então a gente jogou algo que pudesse dar vida para ela, fazer algo que desse impacto. Então cada detalhe que se você olhar no banheiro é mais ou menos... Você de repente já pensou em usar dessa sua capacidade de criação e transformação como um plus, além de projetos arquitetônicos que você desenvolve com maestria, assim, causar temas de repente um outro a fazer, uma outra profissão para quem trabalha pouco? Então, eu tenho um segmento do escritório que é o Estúdio UP17. Então, esse nome já surgiu da identificação da minha placa da faculdade. Que era a sua sala de aula, né? Minha sala de aula. Então, essa ideia era que no futuro, quando eu pudesse começar a criar esses objetos, fosse o nome dessa minha empresa. Então, essa é a ideia de poder levar esses objetos que eu venho criando pro lado da marca Estúdio. Outros profissionais vão poder futuramente contar com esses objetos. Sim. Que legal! E a procura já está acontecendo. Então, assim, a mostra nem começou e as pessoas estão procurando, estão querendo adquirir os objetos. Então, ainda fico meio assim, porque, assim, como é a primeira peça, então o carinho é grande, né? Então, você fica com dó. É filho. Então, eu tento ver da melhor maneira possível, mas eu quero fazer uma empresa focada nesse segmento. Fala uma coisa, esse balanço aqui, logo atrás da gente, do que ele é feito? Então, eu procurei uma empresa de shapes de skate, né? Então, a gente procurou dar uma forma diferente para o espaço.
Então, o que veio na cabeça é que, às vezes, assim, a pessoa pega o shape e faz uma cadeira. Então, a gente procurou fazer dela o balanço e mais à frente tem a mesa de skate, que é a bancada do escritório. Então, se você olhar, dá a impressão que essa mesa flutua. Então, toda essa ideia de usar o espaço, usar os objetos, sempre tem uma sincronia com algo como ele funciona. O ambiente está bem assim gringo, né? Tá esse lado europeu. O europeu é mais ousado do que a gente, via de regra, né? Mas eu tenho certeza que qualquer adolescente ou qualquer adulto não tem como, se encanta, porque cada detalhe, é muita criatividade em cada canto, tá muito legal. O projetor, você olha, projetor é o quê? Projetor num avião? E que avião é esse? Então, esse avião, na verdade, ele surgiu já na metade da execução da obra. Que tem uns amigos que sabem que eu gosto de produtos assim, então ele me presenteou com esse avião e também veio a ideia na hora, porque como eu ia projetar o videogame num telão, então eu não tinha um objeto ainda para ele. Então o que aconteceu? Veio o avião, já transformou o avião nesse objeto. A gente teve a ideia de desmontar o projetor para colocar no avião, mas acharam que era a ideia muito longe, depois para poder aproveitar uma engenharia a máquina. audaciosa. Mas enfim, o resultado dele ficou legal, a gente deu uma estética e uma cor diferente para o avião para trazer essa composição. Qual foi o primeiro pensamento que você teve nessa criação? Um objeto? Qual foi a primeira coisa que você pensou que te remeteu a esse espaço? Eu acho que assim, é uma linha do trabalho que eu levo. Então assim, eu como gostaria de impactar, então tudo que eu crio, eu queria envolver nesse espaço. Então assim, uma ideia única, acho que é meio complicado, né? Porque na hora que eu entrei no espaço, eu falei, ele precisa de algo diferente. E ele era meio justo, então eu comecei a fazer as ampliações e o projeto foi nascendo em cima disso. E no final da mostra, as pessoas, alguns objetos que o Bruno se desprender, ele vai poder comercializar. E de repente, eu acho que vai voltar objeto para muitos interessados, entendeu? Então, se você está assistindo essa matéria e já quer um pendente, o avião, uma bancada ou balanço, não mais, não tem mais balanço, o balão já foi. Só está aqui, mas é emprestado. Então você vai adorar o ambiente, porque o Bruno vai comercializar tudo no final, se ele conseguir, né, Bruno? Sim. Essa é a ideia, né? Um dos balanços a gente já doou para o Paulo, que é o idealizador do projeto. Do evento. Então essa foi uma promessa e um presente que eu quis fazer. E o outro praticamente é um cliente dele que está querendo adquirir a balança. Então isso eu acho muito legal, porque ainda que a pessoa não tenha essa linha de projetar mais dinâmica, mais audaciosa, mais jovem, sim, ela consegue incorporar alguns objetos nos projetos e ficar super diferente, sim, entendeu? Porque é muito fácil você andar numa loja de lustres e encontrar lá mesmo que de um design bacana, não estou desvalorizando, mas é bem mais legal você ter uma peça única, né? E eu queria ter na minha casa uma peça essa que o Bruno fez pra mim. Então esse pendente é seu. Ganhei! Então, menos um pendente à venda, tá, gente? Não, então a ideia é isso, é o impacto porque assim, a pessoa circular pelo espaço e ver os detalhes, que a luminária com uma lata de spray, então assim, uma luminária com bujão de ar-condicionado, então uma prateleira com ferro de obra que vira calceiro, então caixa de verdura para fazer apoio para as camisas, então a ideia é isso. O papo tá bom, e se vocês quiserem mais ambiente Bruno Rubiano, corre pro Open House que vocês vão babar. Obrigada, gente, até o próximo bloco. I'm free, I'm careless, I believe. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim.
A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Estamos de volta com Casa Luxo para uma entrevista diferente. Falaremos agora com o arquiteto Luan Nogueira, responsável por um home office. Certo. Como é que foi, assim, esse home office que surgiu através de um concurso? Não era tão simples como parecia? Então, eu acho que os ambientes daqui foram escolha... Cada ambiente foi escolha do arquiteto. No meu caso, foi um concurso para arquitetos recém-formados e alunos do último ano de arquitetura. Vale fazer uma observação. Nem todas as mostras aceitam arquitetos ou designers recém-formados. Eles pedem alguns anos de trabalho, de experiência, para depois recebê-los nas mostras. Mas nesse caso, até nisso o Paulo foi ousado e fez diferente. Como é que foi exatamente esse concurso? Foi, primeiramente, uma ideia brilhante dele, porque aluno ou arquiteto recém-formado não tem oportunidade dificilmente. Eu acho que quando você não abre portas para um arquiteto, ele não vai aparecer. E às vezes as pessoas reclamam que o mercado tem pouco arquiteto graduado, que mas tá também entrando não dá, no mercado há pouco tempo. Não dá espaço para arquitetos novos. E foi uma grande ideia do Paulo, ousada, corajosa, mas que dá uma oportunidade para mim, quem sabe ano que vem ele para outros. Que bom, e foi muito merecido, porque tá bem legal. Eu descobri o concurso através da internet. Logo que eu vi o concurso, mandei um e-mail para eles perguntando a respeito. E eles me responderam falando que estava muito no começo e que assim que tivesse mais informação... Que eles teriam que amadurecer toda a ideia do projeto. Fiquei ansioso esperando, porque era uma oportunidade grande, principalmente na minha cidade. De onde você é? Eu estou daqui. Ah, tá. Eu nasci em Votorantim, mas vivo em Sorocaba. Que é quase a mesma coisa. Falar que é de Sorocaba e Votorantim é vivo coladinho. Em Sorocaba há muito tempo. E quando eles me retornaram, explicaram o projeto, eu estava cheio de vontade de fazer, ansioso, criei o projeto e enviei para eles. Quando você recebeu essa ideia do projeto, ela tinha algumas limitações? Você já recebeu a metragem quadrada determinada? Você tinha alguma obrigação? Nenhuma. A única obrigação foi do ambiente... O nome do ambiente o nome do já ambiente, era determinado? E o tamanho dele, ele já era um ambiente existente. Então já tinha sido eleito para esse fim. Isso. E ele tinha metragem, só que não tinha nenhuma pré-definição, nada. Tá, okay. Não existia isso. Era uma criação livre. Completamente. Eu criei, me baseando em nada, me baseando só no tamanho, fiz minha proposta e enviei. O pessoal que me deu o resultado falou que o projeto tinha sido aprovado por muita gente, que tinha sido escolhido. E aí partiu o prazo de execução, né, de viabilidade, porque tem muitos patrocinadores. Então, aí entra uma série de diretrizes que a gente precisa seguir dentro delas. Esse eu acho que é o passo mais difícil para quem está ingressando no mercado. Uma coisa é você ter um profissional que já está estabelecido, que já trabalha 5, 10 anos, já tem alguns relacionamentos estabelecidos também com os fornecedores, e ele chega para a pessoa e fala assim: olha, eu tenho uma amostra e eu vou precisar de determinados objetos, ou então de um móvel. Então você consegue falar, porque o cara fala: não, ele é meu parceiro, e de repente é mais fácil ter um móvel, uma peça desse fornecedor no ambiente. O que não acontece quando você está começando, tudo é muito mais difícil. Tudo, completamente, mas eu tenho consciência que isso é um caminho que eu vou precisar seguir e não tem como pular a etapa. Então, eu sou paciente, sou tranquilo, acho que as coisas acontecem na hora certa. Nesse caso, muitos parceiros foram realmente parceiros, não é só por nome, meu parceiro, mas eles disponibilizaram
além de atenção e... Que é fundamental. E amizade, compreensão. É legal. Eles me disponibilizaram material, que sem eles não seria nada feito. Não é possível. Além dos materiais que foram usados, o Dimas, que foi uma pessoa incrível, que deu espírito para o meu ambiente. Nós havíamos, em outra matéria, falado sobre a escultura que tem no seu ambiente, que o Dimas enfatizou, que ela tinha leveza, que ela trazia um certo movimento. O Dimas chegou como uma realização para mim, porque eu sonhava em desenvolver peças em madeira de demolição, só que todos os profissionais muito graduados, primeiro, não iam ouvir um aluno recém-formado, e segundo, que são muito distantes. O Dimas mora próximo da minha casa. Quando o Paulo me enviou o telefone dele, ele falou: Dimas, conversa com o Dimas, ele que vai fazer as peças para você. Ele é uma pessoa acessível, ele é humano, ele é atencioso, de uma simplicidade ele é um ser humano incrível. Diferenciado. E liguei para ele já me recebeu muito bem, já sabia do que se tratava. Já me recebeu na casa dele e quando eu vi tudo que ele fazia muito próximo da minha casa, eu fiquei encantado. Me conta alguns detalhes do seu projeto. Bom, a princípio, meu projeto, ele tinha 2 peças de madeira de demolição. E eu não sabia que existia um artesão que ia fazer essas peças para mim. Foi um acaso. Quando mandaram, o Dimas me contando que quando o projeto chegou para ele aprovar, ele falou: Paulo, parece que foi combinado. Porque eu tenho exatamente essa peça na minha casa, a peça da mesa, e isso é completamente o que eu faço. Então, de olho fechado eu volto nesse projeto, porque esse projeto trabalha com as minhas linhas, trabalha com a minha referência. Eu fiquei super feliz. Você tem a ideia e você tem o criador. Sim. Né? O executor disso tudo. Não basta simplesmente almejar, pensar, sonhar, projetar, porque o papel aceita tudo. Sim. E você tem uma pessoa que consiga executar da forma como você imaginava, além de fundamental, o resultado é muito melhor, né? O Dimas foi de uma... Acho que teve uma sintonia muito grande comigo, porque tudo que eu pensava, ele estava captando. E é muito mais fácil quando a pessoa conversa a mesma língua com você num projeto. E ele deu o espírito da coisa, ele conseguiu o que eu imaginava na minha cabeça, ele executou. Fiquei completamente feliz com o Então foi parte importante do projeto do Luan, a escultura. É muito importante. E eu acredito que todas essas peças deles são 1% do que eu tenho para fazer pela frente, porque a mostra, a gente alcançou o que a gente queria, mas eu acho que eu consegui um parceiro pro resto da minha caminhada como arquiteto. Vocês perceberam que a gente tem assunto para vários outros programas. Portanto, Casa Luxo termina com o ambiente de Luan Nogueira, um menino que é novato na arquitetura, mas que começou com o pé direito, e nós do programa desejamos boa sorte. Obrigada, Muito Luan. Obrigado. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.